A ressurreição de Jesus da morte. 1. A ressurreição de Jesus. De que se trata? Se Cristo não ressuscitou, então é vã nossa pregação, é vã a nossa fé, e nós aparecemos ainda como falsas testemunhas de Deus, porque contra Deus afirmamos que Ele ressuscitou a Cristo. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 14 e 15. Com essas palavras, São Paulo põe drasticamente em relevo a importância que a fé na ressurreição de Cristo tem para a mensagem cristã no seu conjunto. É o seu fundamento. A fé cristã está de pé ou cai com a verdade do testemunho segundo a qual Cristo ressuscitou dos mortos. Caso se suprima isso, certamente ainda se pode recolher da tradição cristã uma série de ideias dignas de nota sobre Deus e sobre o homem, sobre o ser do homem e sobre o seu dever ser, uma espécie de concepção religiosa do mundo. Mas a fé cristã está morta. Nesse caso, Jesus é uma personalidade religiosa falida, uma personalidade que, não obstante a sua falência, continua a ser grande e pode impor-se à nossa reflexão, mas permanece numa dimensão puramente humana, e a sua autoridade é válida na medida em que a sua mensagem nos convence. Ele deixa de ser o critério de medida, então o critério é apenas a nossa avaliação pessoal, que escolhe do seu patrimônio aquilo que parece útil, e isso significa que estamos abandonados a nós mesmos. A nossa avaliação pessoal é a última instância. Somente se Jesus ressuscitou acontece algo de verdadeiramente novo, que muda o mundo e a situação do homem. Então ele, Jesus, torna-se o critério no qual podemos fixar-nos, porque então Deus manifestou-se verdadeiramente. Por isso, na nossa pesquisa sobre a figura de Jesus, a ressurreição é o ponto decisivo. Que Jesus tenha existido só no passado, ou pelo contrário, exista também no presente, depende da ressurreição. No sim ou no não, a essa questão não nos pronunciamos sobre um acontecimento particular ao lado de outros, mas sobre a figura de Jesus como tal. Por isso é necessário ouvir com atenção particular o testemunho sobre a ressurreição que nos oferece o Novo Testamento. Entretanto, de entrada, devemos constatar que tal testemunho, considerado do ponto de vista histórico, se nos apresenta de forma particularmente complexa, que levanta muitas questões. O que é que aconteceu lá? Vê-se claramente nas testemunhas que encontraram ressuscitado que isso não era fácil de exprimir. Viram-se diante de um fenômeno totalmente novo para elas mesmas, porque ultrapassava o horizonte das suas experiências. E se a realidade do sucedido as deixara fortemente agitadas e as impelia a testemunhá-la, contudo aquela era totalmente inusitada. São Marcos narra-nos que os discípulos, ao descerem do monte da Transfiguração, refletiam preocupados sobre a palavra de Jesus, segundo a qual o Filho do Homem havia de ressuscitar dos mortos, e perguntavam-se entre si que queria dizer ressuscitar dos mortos. Isso de fato em que consiste? Os discípulos não sabiam, só o encontro com a realidade lhes permitira aprendê-lo. Quem se aproxima das narrações da ressurreição com a ideia de saber o que é a ressurreição dos mortos, não pode deixar de interpretar de modo errado tais narrações, acabando depois por pô-las de parte como coisa insensata. Eis como Rudolf Bultmann objetou a fé na ressurreição. Ainda que Jesus tenha voltado do sepulcro, contudo, dever-se-á dizer que tal acontecimento miraculoso da natureza
como a reanimação de um morto em nada nos ajudaria e, do ponto de vista existencial, seria irrelevante. E compreende-se, de fato, se na ressurreição de Jesus se tratasse apenas do milagre de um cadáver reanimado, em última análise isso não interessaria de forma alguma. Com efeito, não seria mais importante que a reanimação, devido à habilidade dos médicos de pessoas clinicamente mortas. Para o mundo enquanto tal e para nossa existência, nada teria mudado. O milagre de um cadáver reanimado significaria que a ressurreição de Jesus era a mesma coisa que a ressurreição do jovem de Naim, da filha de Jairo ou de Lázaro. Na realidade, depois de um tempo mais ou menos breve, eles voltaram à vida que tinham antes, para mais tarde, em certo momento, morrerem definitivamente. Os testemunhos neotestamentários não deixam qualquer dúvida sobre o fato de que, na ressurreição do Filho do Homem, tinha sucedido algo de totalmente diverso. A ressurreição de Jesus foi a evasão para um gênero de vida totalmente novo, para uma vida já não sujeita à lei de morrer e do transformar-se, mas situada para além disso, uma vida que inaugurou uma nova dimensão de ser homem. Por isso, a ressurreição de Jesus não é um acontecimento singular que possamos menosprezar e que pertencia apenas ao passado, mas é uma espécie de mutação decisiva, expressão equívoca, mas usada aqui analogicamente, um salto de qualidade. Na ressurreição de Jesus foi alcançada uma nova possibilidade de ser homem, uma possibilidade que interessa a todos e abre um futuro, um novo gênero de futuro para os homens. Portanto, com razão, Paulo ligou inseparavelmente entre si a ressurreição dos cristãos e a ressurreição de Jesus. De fato, os mortos não ressuscitam. Também Cristo não ressuscitou, mas não, Cristo ressuscitou dos mortos como primícias dos que morreram. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 16 e 20. A ressurreição de Cristo ou é um acontecimento universal ou não existe, diz-nos São Paulo. E somente se entendermos como acontecimento universal, como inauguração de uma nova dimensão da existência humana, é que estaremos no caminho de uma interpretação justa do testemunho sobre a ressurreição presente no Novo Testamento. Daqui se compreende a peculiaridade de tal testemunho neotestamentário. Jesus não voltou a uma vida humana normal deste mundo, como sucedera com Lázaro e os outros mortos ressuscitados por ele. Saiu para uma vida diversa, nova, saiu para a vastidão de Deus e é a partir dela que se manifesta aos seus. Mesmo para os discípulos, tratava-se de uma realidade totalmente inesperada, perante a qual precisaram de tempo para se orientar. É verdade que a fé judaica conhecia a ressurreição dos mortos no fim dos tempos. A vida nova estava associada com o início de um mundo novo, e nessa perspectiva até a compreendia bem. Se há um mundo novo, nele naturalmente existe também um modo novo de vida. Mas uma ressurreição para uma condição definitiva e diferente, no meio do mundo velho que continua a existir, isso não estava previsto e, portanto, inicialmente não era sequer compreensível. Por isso, num primeiro tempo, a promessa da ressurreição restara inatingível para os discípulos. O processo para se tornar crente desenrola-se de modo análogo ao que sucede com a cruz. Ninguém pensara em um Messias crucificado, agora o fato estava ali,
E com base em tal fato era preciso ler a Escritura de modo novo. Vimos no capítulo anterior como, partindo do inesperado, a Escritura se tinha aberto de um modo novo, e assim o próprio fato tinha adquirido seu sentido. Obviamente, a nova leitura da Escritura só podia começar depois da ressurreição, porque só em virtude dela é que Jesus fora acreditado como enviado de Deus. Agora se deviam buscar ambos os acontecimentos, cruz e ressurreição, na Escritura, compreendê-los de modo novo e assim chegar à fé em Jesus como Filho de Deus. Isso pressupõe ainda que a ressurreição fosse para os discípulos tão real como a cruz. Pressupõe que eles fossem simplesmente conquistados pela realidade, que depois de toda a hesitação e maravilha inicial, já não pudessem opor-se à realidade. É verdadeiramente Ele. Ele vive e falou-nos, concedeu-nos tocá-lo, embora já não pertencesse ao mundo das coisas que normalmente se pode tocar. O paradoxo era indescritível, que ele fosse totalmente diverso, não um cadáver reanimado, mas alguém que por virtude de Deus vivia de modo novo e para sempre, e que ao mesmo tempo, enquanto tal, ou seja, já não pertencendo ao nosso mundo, estivesse presente de modo real ele mesmo, na sua plena identidade. Tratava-se de uma experiência absolutamente única, que ultrapassava os horizontes habituais da experiência, e, não obstante, para os discípulos, era totalmente incontestável. A partir disso, explica-se a peculiaridade dos testemunhos acerca da ressurreição. Falam de algo paradoxal, de qualquer coisa que supera toda experiência, mas que está presente de modo absolutamente real. Mas pode verdadeiramente ter sido assim? Poderemos nós, sobretudo, enquanto pessoas modernas, dar crédito a testemunhos do gênero? O pensamento iluminado diz que não. Para Gerd Lüdemann, por exemplo, resulta evidente que na sequência da transformação da imagem científica do mundo, as ideias tradicionais sobre a ressurreição de Jesus há que as considerar superadas. Mas que significa precisamente a imagem científica do mundo? Até onde chega a sua normatividade? Hartmut Jesse, no seu importante contributo Die Frage des Weltbildes, para o qual de bom grado aqui remeto, descreveu cuidadosamente os limites de tal normatividade. Naturalmente, não pode haver alguma contradição com aquilo que constitui um claro dado científico. É certo que, nos testemunhos sobre a ressurreição, fala-se de algo que não ocorre no mundo da nossa experiência. Fala-se de qualquer coisa de novo, qualquer coisa que até então é única. Fala-se de uma nova dimensão da realidade que se manifesta. A fé na ressurreição não contesta a realidade existente, mas ela afirma há uma dimensão ulterior, além das que conhecemos até agora. Porventura, está isso em contraste com a ciência? Verdadeiramente só pode existir aquilo que desde sempre existiu? Não pode haver uma realidade inesperada, inimaginável, uma realidade nova? Se Deus existe, não pode Ele criar também uma dimensão nova da realidade humana, da realidade em geral? No fundo, não vive a criação na expectativa dessa última e mais alta mutação, desse definitivo salto de qualidade? Não aguarda porventura a unificação do finito com o infinito, a unificação entre o homem e Deus, a superação da morte? Em toda a história daquele que vive, os inícios das novidades são pequenos, quase invisíveis,
podem ser ignorados. O próprio Senhor disse que o reino dos céus nesse mundo é como o grão de mostarda, a menor de todas as sementes, mas traz em si as potencialidades infinitas de Deus. A ressurreição de Jesus, do ponto de vista da história do mundo, é pouco vistosa, é a menor semente da história. Essa inversão das proporções faz parte dos mistérios de Deus. No fim das contas, aquilo que é grande e poderoso é a realidade pequenina, e a semente pequenina é a realidade verdadeiramente grande. Desse modo, a ressurreição entrou no mundo somente por algumas aparições misteriosas aos escolhidos. E, no entanto, ela era o início verdadeiramente novo, aquilo de que secretamente tudo estava à espera. E para as poucas testemunhas, precisamente porque elas mesmas não conseguiam capacitar-se a seu respeito, era um acontecimento tão revolucionário e real, tão poderoso ao manifestar-se a elas, que toda dúvida se desvanecia, e tais testemunhas, com uma coragem absolutamente nova, apresentaram-se diante do mundo para testemunhar: Cristo verdadeiramente ressuscitou. 2. Os dois tipos diversos de testemunhos da ressurreição. Dediquemo-nos agora aos diversos testemunhos sobre a ressurreição no Novo Testamento. Ao examiná-los, constatar-se-á, antes de qualquer coisa, que existem dois tipos diferentes de testemunho que podemos designar como tradição em forma de profissão de fé e tradição em forma de narração. A tradição é em forma de profissão de fé. A tradição em forma de profissão de fé sintetiza o essencial em breves fórmulas que querem conservar o núcleo do acontecimento. Estas são a expressão da identidade cristã, precisamente a profissão graças à qual nos reconhecemos mutuamente e que nos faz reconhecer diante de Deus e dos homens. Quero propor 3 exemplos. A história dos discípulos de Emaús termina referindo que os dois encontraram em Jerusalém os 11 discípulos reunidos e são saudados por eles com as palavras: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Com base no contexto, essa frase aqui é acima de tudo uma espécie de breve narração, mas está destinada já a tornar-se uma aclamação e uma profissão de fé, na qual o essencial aparece afirmado, o próprio acontecimento e a testemunha que é a sua garantia. Encontramos uma combinação de 2 fórmulas no capítulo 10 da carta aos Romanos. Se confessares com a tua boca que Jesus é o Senhor e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Aqui, de forma análoga, a narração sobre a confissão de Pedro em Cesareia de Filipe, a profissão de fé tem 2 partes. Afirma-se que Jesus é o Senhor, e desse modo, com base no significado veterotestamentário da palavra Senhor, evoca-se a sua divindade. Junta-se a profissão do acontecimento histórico fundamental: Deus ressuscitou dos mortos. Aqui já se diz também qual é o significado que a profissão de fé tem para o cristão. Realiza a salvação, coloca-nos dentro da verdade que é salvação. Temos aqui uma primeira formulação das profissões batismais, em que o fato de Cristo ser Senhor aparece todas as vezes ligado com a história da sua vinda, da sua paixão e da sua ressurreição. No batismo, o homem entrega-se à nova existência do ressuscitado. A profissão de fé torna-se vida. A profissão de fé absolutamente mais importante
entre os testemunhos da ressurreição encontra-se no capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios. De maneira idêntica ao que faz na narração da última ceia, Paulo sublinha com grande vigor que aqui não propõe palavras suas. Transmiti-vos, em primeiro lugar, aquilo que eu mesmo recebi. Aqui Paulo coloca-se conscientemente dentro da cadeia de recepção e transmissão. Aqui, tratando-se de uma realidade essencial, da qual tudo depende, requer-se sobretudo fidelidade. E Paulo, que sempre sublinha intensamente o seu testemunho pessoal do ressuscitado e o seu apostolado recebido diretamente do Senhor, aqui insiste com grande destaque na fidelidade literal ao transmitir aquilo que recebeu. Insiste na tradição comum da Igreja desde os inícios. O Evangelho de que Paulo trata aqui é o fundamento no qual, diz ele, permaneceis firmes, e pelo qual sois salvos, se o guardais, eu vô-lo anunciei. Dessa mensagem central não interessa apenas o conteúdo, mas também a formulação literal, a qual não se pode aduzir alguma alteração. Dessa ligação com a tradição, que remonta aos inícios, deriva tanto a obrigatoriedade universal como a uniformidade da fé. Tanto eu como eles, eis o que pregamos, eis também o que acreditastes. No seu núcleo, a fé é uma só, até na sua própria formulação literal. Ela une todos os cristãos. Neste ponto, a investigação pôs-se ainda a questionar quando e de quem teria Paulo recebido tal profissão de fé, como também a tradição sobre a última ceia. Seja como for, tudo isso faz parte da primeira catequese que ele, como convertido, recebeu talvez ainda em Damasco, mas uma catequese que no seu núcleo partira sem dúvida de Jerusalém e, por conseguinte, remonta aos anos 30. É, portanto, um verdadeiro testemunho das origens. A versão da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, o texto transmitido foi ampliado por Paulo, tendo acrescentado, além do mais, a referência ao seu encontro pessoal com o ressuscitado. Para a ideia que tinha de si mesmo e para a fé da Igreja nascente, parece-me importante o fato de que São Paulo se tivesse legitimado a juntar a profissão de fé original, com o mesmo caráter vinculativo, a aparição que lhe fez o ressuscitado e a missão de apóstolo a ela conexa. Estava claramente convencido de que tal revelação do ressuscitado a ele mesmo entrasse ainda na formulação da profissão de fé, que tal revelação, como elemento essencial e destinado a todos, fizesse parte da fé da Igreja Universal. Vejamos agora o texto no seu todo, tal como se encontra em Paulo. Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Apareceu a Cefas e depois aos 12. Em seguida apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez, a maioria dos quais ainda vive. Posteriormente apareceu a Tiago e depois a todos os apóstolos. Em último lugar, apareceu-me também a mim, como a um abortivo. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos do 3 ao 8. Segundo a opinião da maior parte dos exegetas, a verdadeira profissão de fé original terminou com o versículo 5, isto é, com a aparição a Cefas e aos 12. Bebendo em tradições posteriores, Paulo acrescentou Tiago, os mais de 500 irmãos e todos os apóstolos, usando obviamente um conceito de apóstolo que ultrapassa o do círculo dos 12.
Tiago é importante porque com ele entra no círculo dos crentes a família de Jesus, que antes claramente mantivera reservas, e porque é ele que mais tarde, após a fuga de Pedro de Jerusalém, assumirá a guia da Igreja Mãe na Cidade Santa. A morte de Jesus. Debrucemo-nos agora sobre a profissão de fé verdadeira e própria, que requer um exame mais atento. Começa com a frase: Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. O fato da morte é interpretado por meio de dois acréscimos: por nossos pecados e segundo as Escrituras. Começamos pela segunda afirmação, que é importante para esclarecer o modo como se comporta a Igreja nascente quanto aos fatos da vida de Jesus. Aquilo que o ressuscitado ensinara aos discípulos de Emaús torna-se agora um método fundamental para a compreensão da figura de Jesus. Tudo o que aconteceu referido a ele é cumprimento da Escritura. Só com base na Escritura, no Antigo Testamento, é possível compreendê-lo. Isso, aplicado à morte de Jesus na cruz, significa: tal morte não aconteceu por acaso. Entra no contexto da história de Deus com seu povo. Desta recebe a sua lógica e o seu significado. É um acontecimento em que se cumprem palavras da Escritura, um acontecimento que contém um logos, uma lógica, um acontecimento que provém da palavra e entra na palavra, lhe dá crédito e a cumpre. O modo como compreender melhor este íntimo entrelaçamento da palavra e acontecimento indica o outro acréscimo: foi um morrer por nossos pecados. Uma vez que essa morte tem a ver com a palavra de Deus, tem a ver conosco, é um morrer por. Vimos no capítulo sobre a morte de Jesus na cruz como é enorme a corrente de testemunhos bíblicos transmitidos que no fundo afluem a ela, constituindo o mais importante deles o quarto canto do servo de Yahvé, Isaías 53. Colocada nesse contexto de palavra e amor de Deus, a morte de Jesus é subtraída à linha do gênero de morte que deriva do pecado original do homem como consequência da presunção de querer ser como Deus. Presunção esta que havia de acabar com o afundamento na própria miséria, caracterizada pelo destino da morte. A morte de Jesus é de outro gênero. Não provém da presunção do homem, mas da humildade de Deus. Não é a consequência inevitável de um híbris, orgulho, contrastante com a verdade, mas é a atuação de um amor em que o próprio Deus desce até o homem, a fim de atraí-lo novamente às alturas, para junto de si. A morte de Jesus não entra na sentença dada à saída do paraíso, mas encontra-se nos cantos do servo de Yahvé. Portanto, é uma morte no contexto do serviço de expiação, uma morte que realiza a reconciliação e se torna luz para os povos. Desse modo, a dupla interpretação que este credo transmitido por Paulo associa com a afirmação morreu, abre a cruz para a ressurreição. A questão do sepulcro vazio. Nessa profissão de fé aparece depois, sem comentário e de modo brusco, a frase foi sepultado. Aqui se exprime uma verdadeira morte, a plena participação do destino humano de ter de morrer. Jesus aceitou o percurso da morte até o fim, amarga e aparentemente sem esperança até o sepulcro. Obviamente, o sepulcro de Jesus era conhecido, e aqui naturalmente punha-se logo a pergunta: mas ele ficou no sepulcro? Ou ele ressuscitou e deixou o sepulcro vazio?
Na teologia moderna, essa pergunta é objeto de ampla discussão. Na maioria dos casos, a conclusão é que o sepulcro vazio não pode ser uma prova da ressurreição. Isso, caso fosse um dado de fato, poder-se explicar também diversamente. E assim se conclui que a questão acerca do sepulcro vazio é irrelevante, podendo-se por conseguinte ignorar esse ponto, o que implica depois frequentemente a suposição de que o sepulcro provavelmente não estava vazio, e desse modo é possível pelo menos evitar uma controvérsia com a ciência moderna sobre a possibilidade de uma ressurreição corpórea. Na base de tudo isso, porém, está um modo errado de colocar a questão. Naturalmente, o sepulcro vazio como tal não pode ser uma prova da ressurreição. Segundo João, Maria Madalena encontrou o vazio e supôs que alguém tivesse levado o corpo de Jesus. É verdade que o sepulcro vazio como tal não pode demonstrar a ressurreição, mas temos a pergunta inversa: a reconciliação é conciliável com a permanência do corpo no sepulcro? Se Jesus jaz no sepulcro, pode ter ressuscitado? Que tipo de ressurreição seria essa? Hoje se desenvolveram concepções de ressurreição para as quais é irrelevante o destino do cadáver. Mas, em tal hipótese, também o sentido da ressurreição se torna tão vago que obriga a interrogar-se sobre qual gênero de realidade temos em tal cristianismo. Seja como for, Thomas Solding, Ulrich Winkens e outros observam, com razão, que na Jerusalém de então, o anúncio da ressurreição teria sido absolutamente impossível, caso o cadáver ainda estivesse no sepulcro. Por isso, partindo de uma justa colocação da pergunta, é preciso dizer que, se o sepulcro vazio como tal não pode certamente provar a ressurreição, permanece, porém, um pressuposto necessário para a fé na ressurreição, uma vez que essa se refere precisamente ao corpo e, por seu intermédio, à pessoa na sua totalidade. No Credo de São Paulo, não se afirma explicitamente que o sepulcro estivesse vazio, mas é claramente pressuposto. Os 4 evangelhos falam amplamente disso nas suas narrações sobre a ressurreição. Para a compreensão teológica do sepulcro vazio, parece-me importante uma passagem do discurso de São Pedro no Pentecostes, quando pela primeira vez anuncia abertamente à multidão lá reunida a ressurreição de Jesus. Não faz com palavras suas, mas pela citação do Salmo 16, versículos 9 ao 11, que diz: "A minha carne repousará na esperança, porque não abandonará a minha vida na mansão dos mortos, nem permitirás que teu santo sofra corrupção. Deste-me a conhecer os caminhos da vida." Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 26 e 28. A esse respeito, Pedro cita o texto do Salmo 2, a versão da Bíblia grega, que se diferencia do texto hebraico, no qual lemos: "Vós não me entregareis à mansão dos mortos, nem deixareis que o teu fiel veja o sepulcro. Ensinar-me-ás o caminho da vida." Segundo esta versão, o orante fala com a certeza de que Deus o protegerá e salvará da morte, mesmo na situação de ameaça em que claramente se encontra, isto é, com a certeza de que pode estar tranquilo, não verá o sepulcro. A versão citada por Pedro é diversa. Aqui se trata do fato de que o orante não permanecerá na mansão dos mortos, não sofrerá a corrupção. Pedro pressupõe Davi como o orante original desse salmo e pode agora constatar que nele essa esperança não se realizou.
Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo encontra-se ainda hoje entre nós. O sepulcro com o cadáver é a prova de que não se deu a ressurreição. Todavia, a palavra do Salmo é verdadeira, vale para o Davi definitivo, ou melhor, demonstra-se aqui que Jesus é o verdadeiro Davi, precisamente porque nele se cumpriu a palavra da promessa: não permitirás que teu santo sofra corrupção. Não é necessário entrar aqui na questão de saber se esse discurso é de Pedro ou se de outros o redigiram, ou de saber quando e onde concretamente ele foi redigido. Trata-se, em todo caso, de um tipo antigo de anúncio da ressurreição, cuja autoridade na Igreja nascente é demonstrada pelo fato de ter sido atribuído ao próprio Pedro e ter sido considerado o anúncio original da ressurreição. Sino, creio, de Jerusalém que remonta às origens e foi transmitido por Paulo, se diz que Jesus ressuscitou segundo as Escrituras, está se pensando seguramente no Salmo 16, como um testemunho bíblico decisivo para a Igreja nascente. Lá se encontrava expresso de maneira clara que Cristo, o Davi definitivo, não teria sofrido a corrupção, que ele devia ter verdadeiramente ressuscitado. Não sofrer a corrupção, esta é precisamente a definição de ressurreição. Só a corrupção era considerada como a fase em que a morte se tornava definitiva. Com a decomposição do corpo que se degradava nos seus elementos, um processo que desfaz o homem e devolve-o ao universo, a morte venceu. Agora esse homem já não existe como homem, talvez possa permanecer apenas uma sombra dele na mansão dos mortos. Com base nessa perspectiva, era fundamental para a Igreja antiga que o corpo de Jesus não tivesse sofrido a corrupção. Só em tal caso se tornaria claro que ele não permanecera na morte, que nele a vida vencera efetivamente a morte. Aquilo que a Igreja antiga deduz do Salmo 16, versículo 10, na sua versão dos 70, determinou também a visão adotada durante todo o período dos padres. Nessa visão, a ressurreição implica essencialmente que o corpo de Jesus não tinha sofrido a corrupção. Nesse sentido, o sepulcro vazio, como parte do anúncio da ressurreição, é um fato estritamente conforme com a Escritura. Especulações teológicas segundo as quais a corrupção e a ressurreição de Jesus seriam compatíveis uma com a outra pertencem ao pensamento moderno e estão claramente em contraste com a visão bíblica. Inclusive, com base nisso, confirma-se que teria sido impossível um anúncio da ressurreição se o corpo de Jesus continuasse a jazer no sepulcro. O terceiro dia. Voltamos ao nosso credo. O artigo seguinte diz: ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. A expressão segundo as Escrituras vale para a frase no seu todo, e só implicitamente para o terceiro dia. O essencial consiste no fato de que a própria ressurreição é conforme com a Escritura, que pertence à totalidade da promessa, na qual a palavra se tornou realidade em Jesus. Assim como pano de fundo, pode-se por certo pensar no Salmo 16, versículo 10, mas naturalmente também em textos fundamentais para a promessa, como Isaías 53. Para o terceiro dia, não há um texto bíblico direto. A tese segundo a qual a expressão o terceiro dia tivesse sido deduzida talvez de Oséias capítulo 6, versículos 1 e 2, é insustentável, como demonstram, por exemplo, Hans Konzelmann ou então Martin Hengel e Ana Maria Schwärmer. O texto diz: Vinde,
Voltemos para o Senhor. Ele feriu-nos, Ele nos curará. Depois de 2 dias, nos fará reviver. No terceiro dia nos levantará e nós viveremos em sua presença. Esse texto é uma oração penitencial de Israel pecador. Não se fala de uma ressurreição da morte em sentido verdadeiro e próprio. No Novo Testamento e ainda durante todo o século II, o texto não aparece citado. Pôde tornar-se um prenúncio da ressurreição ao terceiro dia somente quando o acontecimento do domingo, depois da crucifixão do Senhor, conferiu a esse dia um significado particular. O terceiro dia não é uma data teológica, mas o dia de um acontecimento que se tornou, para os discípulos, a reviravolta decisiva depois da catástrofe da cruz. Joseph Blank formulou assim: a expressão o terceiro dia é a indicação de uma data em conformidade com a tradição cristã primordial nos evangelhos e refere-se à descoberta do sepulcro vazio. Eu acrescentaria, refere-se ao primeiro encontro com o Senhor ressuscitado. Logo, desde os primeiros tempos da comunidade cristã, há testemunhos do primeiro dia da semana, terceiro depois da sexta-feira, como dia da Assembleia e do culto da comunidade cristã. Como vimos em Inácio de Antioquia, final do século I e início do século II, o domingo é testemunhado já como característica própria dos cristãos, nova relativamente à cultura sabática judaica. Se os que viveram segundo a antiga aliança alcançaram uma nova esperança, não guardando já o sábado, mas celebrando o dia do Senhor, porque neste dia surgiu a nossa vida, fruto da sua morte. Caso se considere a importância que, com base na narração da criação e do Decálogo, tem o sábado na tradição veterotestamentária, então é evidente que só um acontecimento de um poder impressionante podia provocar a renúncia ao sábado e a sua substituição pelo primeiro dia da semana. Só um acontecimento que se tivesse imprimido nas almas com força sobre-humana podia suscitar uma mudança tão central na cultura religiosa da semana. Para isso, não bastariam simples especulações teológicas. Para mim, a celebração do Dia do Senhor, que desde o início caracteriza a comunidade cristã, é uma das provas mais fortes de que em tal dia sucedeu algo de extraordinário: a descoberta do sepulcro vazio e o encontro com o Senhor ressuscitado. As testemunhas. Enquanto o versículo 4 do nosso credo interpreta o fato da ressurreição, com o versículo 5 começa o elemento das testemunhas. Apareceu a Cefa e depois aos 12. É a afirmação lapidária. Se pudermos considerar esse versículo como o último da antiga fórmula hieroso-militana, essa menção tem particular importância teológica. Indica o próprio fundamento da fé da Igreja. Por um lado, os 12 permanecem a verdadeira pedra basilar da Igreja, a qual esta sempre tem a obrigação de se referir. Por outro, é sublinhado o encargo especial de Pedro, a ele primeiro confiado em Cesareia de Filipe e depois confirmado no cenáculo, um encargo que o introduziu, por assim dizer, na estrutura eucarística da Igreja. Agora, depois da ressurreição, o Senhor manifesta-se primeiro a ele, antes dos 12, e desse modo renova-lhe mais uma vez a sua missão única. Se o ser cristão significa essencialmente a fé no ressuscitado, então a função particular do testemunho de Pedro é uma confirmação da tarefa que lhe foi confiada, de ser a rocha sobre a qual está construída a Igreja. João, na sua narração da tríplice pergunta do ressuscitado a Pedro: Tu me amas?,
e do tríplice encargo de apacentar o rebanho de Cristo, sublinhou mais uma vez com clareza essa missão de Pedro para a fé da Igreja inteira. Assim, a narração da ressurreição torna-se por si mesma eclesiologia. O encontro com o Senhor ressuscitado é missão e da Igreja nascente a sua forma. A tradição em forma de narração. Depois dessa reflexão sobre a parte mais importante da tradição em forma de profissão de fé, passemos agora à tradição na forma de narração. Enquanto a primeira sintetiza a fé comum do cristianismo de modo normativo, por fórmulas bem determinadas, impõe fidelidade até a própria letra para toda a comunidade dos crentes, as narrações das aparições do ressuscitado, ao contrário, refletem diversas tradições. Estão ligadas a portadores diferentes de tais tradições e localmente estão distribuídas entre Jerusalém e a Galileia. Não são critério vinculativo em todos os aspectos particulares, como sucede nas profissões de fé, mas em razão da sua assunção nos evangelhos, certamente há que as considerar como válido testemunho que dá conteúdo e forma à fé. As profissões de fé pressupõem as narrações e desenvolveram-se a partir delas. Concentram o núcleo daquilo que é narrado e ao mesmo tempo remetem para a narração. Todo leitor notará imediatamente a diversidade das narrações da ressurreição nos 4 evangelhos. Mateus, além da aparição do ressuscitado às mulheres junto do sepulcro vazio, conhece apenas uma aparição na Galileia aos 11. Lucas conhece só tradições hierosolimitanas. João fala de aparições tanto em Jerusalém como na Galileia. Nenhum dos evangelistas descreve a própria ressurreição de Jesus. Este é um processo que se desenrolou no segredo de Deus, entre Jesus e o Pai. Um processo impossível de ilustrar para nós e que, por sua natureza, se subtrai à experiência humana. Um problema particular é constituído pela conclusão de Marcos. Segundo os manuscritos abalizados, termina com o versículo 8 do capítulo 16. Elas saíram e fugiram do túmulo, pois um temor e um estupor se apossaram delas, e nada contaram a ninguém, pois tinham medo. O texto autêntico do Evangelho, segundo a forma que nos chegou, termina com o susto e o temor das mulheres. Antes, o texto tinha falado da descoberta do sepulcro vazio por parte das mulheres, que vinham ungir o cadáver, e da aparição do anjo que lhes anunciava a ressurreição de Jesus e as encarregava de dizer aos discípulos, e em particular a Pedro, que, segundo a promessa, Jesus os precedia na Galileia. É impossível que o Evangelho termine com as palavras sucessivas sobre o mutismo das mulheres. De fato, pressupõe a comunicação do seu encontro. E, obviamente, tem conhecimento da aparição a Pedro e aos 12, de que trata o texto notavelmente mais antigo da primeira carta aos Coríntios. O motivo por que o nosso texto se interrompe aqui não sabemos. No século II, foi acrescentado um resumo narrativo em que se recolhem conjuntamente as mais importantes tradições sobre a ressurreição e também sobre a missão de os discípulos levarem o anúncio a todo o mundo. Seja como for, a própria conclusão breve de Marcos pressupõe a descoberta do sepulcro vazio pelas mulheres, o anúncio da ressurreição, o conhecimento das aparições a Pedro e aos 12. Quanto ao problema da interrupção enigmática, temos de deixá-lo sem explicação. A tradição, em forma de narração, fala de encontros com o ressuscitado e daquilo que ele disse em tais circunstâncias.
A tradição, em forma de profissão de fé, conserva apenas os fatos mais importantes que pertencem à confirmação da fé. Nesses termos, podemos mais uma vez descrever a diferença essencial entre os dois tipos de tradição. Daqui derivam, depois, diferenças concretas. A primeira consiste no fato de que, na tradição, em forma de profissão, são nomeados como testemunhas apenas homens, enquanto na tradição em forma de narração, as mulheres têm um papel decisivo, ou melhor, têm a preeminência relativamente aos homens. Isso pode depender do fato de que a tradição judaica eram aceitos como testemunhas em tribunal somente os homens. O testemunho das mulheres não era considerado confiável. A tradição oficial que está, por assim dizer, perante o tribunal de Israel e do mundo, deve, por conseguinte, ater-se a essas normas para fazer frente ao processo sobre Jesus, que de certo modo continua. Diversamente, as narrações não se sentem presas a tal estrutura jurídica, mas comunicam a experiência da ressurreição em toda a sua imensidade. Como, já junto da cruz, se excetuarmos João, tinham-se encontrado somente mulheres. Assim a ela se destinava o primeiro encontro com o ressuscitado. Na sua estrutura jurídica, a Igreja está fundada sobre Pedro e os 11, mas na forma concreta da vida eclesial, são de novo as mulheres que abrem a porta ao Senhor, o acompanham até a cruz e assim podem encontrá-lo também como ressuscitado. As aparições de Jesus a Paulo. Uma segunda diferença importante pela qual a tradição em forma de narração completa as profissões de fé está no fato de as aparições do ressuscitado não serem apenas professadas, mas descritas concretamente. Como devemos imaginar as aparições do ressuscitado, que não voltaram à vida humana habitual, mas passaram a um novo modo de ser homem? Antes de mais nada, há uma diferença clara entre as aparições do ressuscitado a Paulo, descrita nos Atos dos Apóstolos, por um lado, e as narrações dos evangelistas sobre os encontros dos apóstolos e das mulheres com o Senhor vivo, por outro. Segundo as 3 versões dos Atos dos Apóstolos sobre a conversão de Paulo, o encontro com Cristo ressuscitado aparece composto de 2 elementos: uma luz mais brilhante que o sol e, conjuntamente, uma voz que em língua hebraica fala a Saulo. Enquanto a primeira versão refere que os companheiros ouviram a voz, não vendo ninguém, na segunda versão lê-se ao contrário: eles viram a luz, mas não escutaram a voz de quem falava comigo. A terceira versão, a propósito dos companheiros de viagem, diz somente que todos, como Saulo, caíram por terra. Uma coisa é clara: a percepção por parte dos companheiros foi diversa da de Paulo. Apenas ele foi o destinatário direto de uma mensagem que significava uma missão. Contudo, os próprios companheiros tornaram-se de algum modo testemunhas de um acontecimento extraordinário. Para o verdadeiro destinatário, Saulo, Paulo, os 2 elementos aparecem juntos. A luz brilhante que pode lembrar o episódio do Tabor, o ressuscitado é simplesmente luz. E depois a palavra na qual Jesus se identifica com a igreja perseguida e ao mesmo tempo confia a Saulo uma missão. Enquanto a primeira e a segunda versão, a propósito da missão, enviam Saulo a Damasco, onde lhe haviam de ser revelados os pormenores. Na terceira versão, é comunicada uma palavra detalhada e muito concreta acerca da missão. Levanta-te e fica firme em pé, porque este é o motivo por que te apareci, para constituir-te servo e testemunha da visão,
na qual me viste e daquelas nas quais ainda te aparecerei. Eu te livrarei do povo e das nações gentias, as quais te envio para lhes abrires os olhos, e assim se converterem das trevas à luz e da autoridade de Satanás para Deus. De tal modo receberão pela fé em mim a remissão dos pecados e a herança entre os santificados. Apesar das diferenças entre as três versões, torna-se evidente que a aparição, a luz e a palavra estão juntas. O ressuscitado, cuja essência é a luz, fala como homem com Paulo na língua dele. A sua palavra, por um lado, é uma autoidentificação que simultaneamente significa a identificação com a igreja perseguida, e por outro, é uma missão cujo conteúdo haveria de manifestar-se mais tarde. As aparições de Jesus nos Evangelhos. As aparições de que nos falam os evangelistas são claramente de gênero diferente. Por um lado, o Senhor aparece um homem com os outros. Ele caminha com os discípulos de Emaús, deixa suas chagas serem tocadas por Tomé. Ainda mais, segundo Lucas, aceita uma porção de peixe que lhe oferecem para comer, a fim de demonstrar a sua verdadeira corporeidade. Todavia, segundo essas narrações, ele não é simplesmente um homem que voltou a ser homem como antes da morte. Impressiona, acima de tudo, o fato de os discípulos, num primeiro momento, não o reconhecerem. Isso acontece não só aos discípulos de Emaús, mas também a Maria Madalena e depois uma vez mais junto do mar de Tiberíades. Ao romper da manhã, Jesus apresentou-se na margem, mas os discípulos não sabiam que era ele. Evangelho de São João, capítulo 21, versículo 4. Só depois que o Senhor lhe ordenou para se lançarem de novo ao lago, é que o discípulo predileto o reconheceu. Então o discípulo predileto de Jesus disse a Pedro: "É o Senhor." Trata-se, por assim dizer, de um reconhecer a partir de dentro, que todavia permanece sempre envolvido no mistério. De fato, depois da pesca, quando Jesus os convida para comer, continua a registrar-se uma estranha espécie de dessemelhança. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar: "Quem és tu?" Bem sabiam que era o Senhor. Sabiam-no a partir de dentro, não devido ao seu aspecto, nem graças ao olhar perscrutador deles. A essa dialética do reconhecer e não reconhecer corresponde à modalidade da aparição. Jesus chega através das portas fechadas, apresenta-se de improviso no meio deles e correlativamente desaparece de maneira improvisa, como no fim do encontro em Emaús. É plenamente corpóreo, todavia, não está ligado às leis da corporeidade, às leis de espaço e tempo. Nessa dialética surpreendente entre identidade e alteridade, entre verdade corpórea e liberdade dos vínculos do corpo, manifesta-se a essência peculiar, misteriosa, da nova existência do ressuscitado. Com efeito, são válidas as duas coisas. Ele é o mesmo, ou seja, homem de carne e osso, e ele é também o novo, aquele que entrou num gênero diverso de existência. A dialética que faz parte da existência do ressuscitado é apresentada nas narrações de modo verdadeiramente um pouco desajeitado, mas precisamente assim emerge a sua veracidade. Se tivesse sido inventada a ressurreição, toda a insistência se concentraria sobre a plena corporeidade, sobre o imediato reconhecimento e, além disso, ter-se-ia idealizado, talvez, um poder particular como sinal distintivo do ressuscitado. Mas na contradição do experimentado, que caracteriza todos os textos, no conjunto misterioso de alteridade e identidade, reflete-se um modo novo de encontro,
que apologeticamente aparece desconcertante, mas por isso mesmo se revela, de maneira também maior, como descrição autêntica da experiência feita. A meu ver, uma ajuda para se compreender as misteriosas aparições do ressuscitado pode ser oferecida pelas teofanias do Antigo Testamento. Quero aqui assinalar brevemente apenas 3 tipos de tais teofanias. Temos, em primeiro lugar, a aparição de Deus a Abraão junto dos carvalhos de Mambré. Livro do Gênesis, capítulo 18, versículos do 1 ao 33. São simplesmente 3 homens que aparecem onde está Abraão. Todavia, dentro de si mesmo, sabe imediatamente que é o Senhor que quer ser seu hóspede. No livro de Josué, narra-se que Josué, levantando os olhos, de repente vê diante de si um homem de pé, com uma espada desembainhada na mão. Josué, que não reconhece, pergunta-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Ele responde: Não, mas sou chefe do exército do Senhor. Descalça as sandálias dos teus pés, porque o lugar que pisas é santo. Livro de Josué, capítulo 5, versículos 13 ao 15. E são significativas também as 2 narrações sobre Gedeão. O livro dos Juízes, capítulo 6, versículo 11 ao 24, e Sansão, Juízes, capítulo 13, nas quais o anjo do Senhor, que aparece sob o aspecto de um homem, sempre é reconhecido como tal, apenas no momento em que misteriosamente se esquiva. Em ambos os casos, um fogo consome o alimento oferecido, enquanto o anjo do Senhor desaparece. Na linguagem mitológica, manifestam-se simultaneamente, por um lado, a proximidade do Senhor que aparece como homem, e por outro, a sua alteridade, graças à qual ele está fora das leis da vida material. Essas são, sem dúvida, somente analogias, porque a novidade da teofania do ressuscitado consiste no fato de que Jesus é verdadeiramente homem. Como homem, ele sofreu e morreu. Agora vive de modo novo na dimensão do Deus vivo. Aparece como verdadeiro homem, todavia a partir de Deus, e ele mesmo é Deus. Por conseguinte, são importantes 2 delimitações. Por um lado, Jesus não voltou à existência empírica, sujeita à lei da morte, mas ele vive de modo novo na comunhão com Deus, retirado para sempre da morte. Por outro, e também isso é importante, os encontros com o ressuscitado são uma realidade distinta de acontecimentos interiores ou de experiências místicas. São encontros reais com o vivente, que de um modo novo possui um corpo e permanece corpóreo. Lucas sublinha-o com grande vigor. Jesus não é, como os discípulos temiam, num primeiro momento, um fantasma, um espírito, mas tem carne e ossos. Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículos 36 a 43. O melhor modo de avaliar a diferença entre o que seja a aparição do ressuscitado e a de um fantasma ou de um espírito é ver a narração bíblica sobre a necromante de Endor, a qual, por insistência de Saul, evoca o espírito Samuel e o faz subir da mansão dos mortos. Primeiro livro de Samuel, capítulo 28, versículos do 7 ao 11. O espírito evocado é um morto que vive como existência sombra na mansão dos mortos. Pode ser temporariamente chamado cá acima, mas depois deve voltar ao mundo dos mortos. Ao contrário, Jesus não vem do mundo dos mortos, aquele mundo a que ele definitivamente deu as costas, mas vem precisamente do mundo da pura vida, vem de Deus, como o realmente vivente que é, ele mesmo, fonte da vida.
Lucas põe em relevo de maneira drástica o contraste com o Espírito, contando que Jesus teria pedido ao discípulo, ainda perplexos, qualquer coisa para comer, e depois, à vista deles, teria comido uma porção de peixe assado. A maior parte dos exegetas é do parecer de que Lucas, no seu zelo apologético, aqui teria exagerado. Com tal afirmação, teria reposto Cristo numa corporeidade empírica que fora superada com a ressurreição. Desse modo, ele entraria em contradição com a própria narração, segundo a qual Jesus de improviso aparece no meio dos discípulos, numa corporeidade que não está ligada às leis do espaço e do tempo. Penso que seja útil examinar aqui também os outros 3 textos em que se fala da participação do ressuscitado num banquete. O texto apenas comentado é precedido pela narração de Emaús. Essa termina com a informação de que Jesus tomou lugar à mesa com os discípulos, pegou o pão, pronunciou a bênção, partiu e deu aos 2. Foi naquele momento que eles abriram os olhos e o reconheceram, mas Jesus desapareceu da presença deles. Evangelho de São Lucas 24, versículo 31. O Senhor está à mesa com os seus como antes, com a oração de bênção e a fração do pão. Depois desaparece da sua vista externa e precisamente nesse desaparecer abre-se a vista interior. Reconhecem-no. Trata-se de um verdadeiro encontro convival e todavia é novo. Ao partir o pão, ele manifesta-se, mas só ao desaparecer é que se torna verdadeiramente reconhecível. Segundo a estrutura interior, essas 2 narrações convivais são muito semelhantes à que encontramos em João 21, versículos 1-14. Os discípulos transcorreram uma noite infrutífera. Nenhum peixe caiu nas suas redes. Pela manhã, Jesus está na margem, mas eles não o reconhecem. Ele lhes pergunta: Jovens, tendes alguma coisa para comer? Ouvindo-lhes a resposta negativa, manda-os lançarem novamente ao lago, e dessa vez voltam com uma pesca superabundante. Enquanto Jesus, que já tem peixe sobre as brasas, convida-os: Vinde comer. Agora eles sabiam que era Jesus. Particularmente importante e útil para compreender o modo de participar dos banquetes próprios do ressuscitado é a última narração, que se encontra nos Atos dos Apóstolos. Nas traduções comuns, porém, não sobressai a afirmação singular desse texto. Apareceu-lhes ao longo de 40 dias e falou-lhes do reino de Deus. Um dia em que estava com eles à mesa, ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 3-4. Por causa do ponto que serve para a construção da frase depois da expressão reino de Deus, fica ofuscada uma conexão interior. Lucas fala de 3 elementos que caracterizam este estar junto do ressuscitado com os seus. Ele apareceu, falou, esteve à mesa. Aparecer, falar, estar à mesa são essas as 3 automanifestações do ressuscitado, estritamente conexas entre si, pelas quais ele se revela como o vivente. Para a justa compreensão do terceiro elemento, que tal como os 2 primeiros se estende ao longo dos 40 dias, tem importância essencial a palavra usada por Lucas, sinalizômenos. Traduzida literalmente significa comendo sal com eles. Seguramente, Lucas escolheu essa palavra depois de considerar os fatos. Que conteúdo exprime? No Antigo Testamento, o comer em comum pão e sal, ou mesmo só sal, serve para selar alianças sólidas. O sal é considerado garantia de durabilidade.
é remédio contra a putrefação, contra a corrupção, que faz parte da natureza da morte. Tudo tomar alimento é um combate contra a morte, um modo de conservar a vida. O comer sal, por parte de Jesus depois da ressurreição, que desse modo encontramos como sinal da vida nova e permanente, remete para o banquete novo do ressuscitado com os seus. É um acontecimento de aliança e por isso está em íntima conexão com a última ceia, na qual o Senhor instituir a nova aliança. Assim, o misterioso cifrado do comercial exprime uma ligação interior entre os banquetes antes da paixão de Jesus e a nova comunhão convival do ressuscitado. Ele dá-se aos seus como alimento e assim os faz participar da sua vida na própria vida. Por fim, é oportuno ainda recordar aqui algumas palavras de Jesus que encontramos no Evangelho de Marcos, pois todos serão salgados com o fogo. O sal é bom, mas se o sal se tornar insípido, como retemperá-lo? Tendes sal em vós mesmos e vivei em paz uns com os outros. Alguns manuscritos, retomando Levítico 2, versículo 13, acrescentam ainda: a todas as tuas ofertas juntarás sal. Também o condimentar com sal as ofertas tinha o sentido de tornar saboroso o dom e defendê-lo da putrefação. Desse modo, unem-se diversos significados: a renovação da aliança, o dom da vida, a purificação do próprio ser para poder fazer o dom de si mesmo a Deus. Quando Lucas, no início dos Atos dos Apóstolos, resume os acontecimentos pós-pascais e descreve a comunhão convival do ressuscitado com os seus usando o termo sinalizômenos, comendo sal juntamente com eles, o mistério de tal nova comunhão convival, por um lado, perdura, mas por outro, ao mesmo tempo, torna-se visível algo da sua essência. O Senhor atrai novamente os discípulos para a comunhão da aliança consigo e com o Deus vivo. Faz com que participem na vida verdadeira, torna-os a eles mesmos vivos e condimenta a sua vida com a participação na sua paixão, na força purificadora do seu sofrimento. Qual fosse concretamente a comunhão convival com os seus, não cabe na nossa imaginação, mas podemos reconhecer a sua natureza interior e ver que na comunhão litúrgica, na celebração da Eucaristia, esse estar à mesa com o ressuscitado continua, embora de modo distinto. Resumo: a natureza da ressurreição e o seu significado histórico. Numa espécie de síntese, questionemo-nos agora uma vez mais sobre de que gênero foi o encontro com o Senhor ressuscitado. São importantes as seguintes distinções. Jesus não é alguém que voltou à vida biológica natural e depois, segundo as leis da biologia, teve um dia de morrer novamente. Jesus não é um fantasma, um espírito, ou seja, não é alguém que na realidade pertence ao mundo dos mortos, embora possa de algum modo manifestar-se no mundo da vida. Entretanto, os encontros com ressuscitados são uma realidade distinta de experiências místicas, nas quais o espírito humano é por um modo elevado acima de si mesmo e enxerga o mundo do divino e do eterno. A experiência mística é uma superação momentânea do âmbito da alma e das suas faculdades de percepção, mas não é um encontro com uma pessoa que externamente se aproxima de mim. Paulo distinguiu com grande clareza as suas experiências místicas. Por um lado, a sua elevação até o terceiro céu descrita em 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 1 ao 4, o encontro com o ressuscitado no caminho de Damasco,
que era um acontecimento na história, o encontro com uma pessoa viva. Baseados em todas essas informações bíblicas, que podemos verdadeiramente dizer agora sobre a natureza peculiar da ressurreição de Cristo? A ressurreição é um acontecimento dentro da história que, todavia, rompe o âmbito da história e a ultrapassa. Podemos, talvez, servir-nos de uma linguagem analógica que permanece em muitos aspectos inapropriada, mas pode abrir um acesso à compreensão. Como já fizemos na primeira sessão deste capítulo, podemos considerar a ressurreição como uma espécie de salto radical de qualidade em que se entreabre uma nova dimensão da vida do ser homem. Sem dúvidas, a própria matéria é transformada em novo gênero de realidade. Agora o homem Jesus, precisamente com o seu próprio corpo, pertence totalmente à esfera do divino, do eterno. Desde agora em diante, disse uma vez Tertuliano, espírito e sangue têm um lugar em Deus. Embora o homem, segundo a sua natureza, seja criado para a imortalidade, só agora existe o lugar onde a sua alma imortal encontra o espaço, aquela corporeidade na qual a imortalidade recebe sentido como comunhão com Deus e com toda a humanidade reconciliada. As cartas de São Paulo na prisão aos Colossenses e aos Efésios supõem isso quando falam do corpo cósmico de Cristo, indicando assim que o corpo transformado dele é também o lugar onde os homens entram na comunhão com Deus e entre si, e desse modo podem viver definitivamente na plenitude da vida indestrutível. Dado que nós mesmos não possuímos qualquer experiência de tal gênero, renovado e transformado de materialidade e vida, não devemos maravilhar-nos se isso ultrapassa aquilo que podemos imaginar. Essencial é o dado de que, com a ressurreição de Jesus, não foi revitalizado um indivíduo qualquer, morto em determinado momento, mas na ressurreição verificou-se um salto ontológico que toca o ser como tal. Foi inaugurada uma dimensão que nos interessa a todos e que criou para todos nós um novo âmbito da vida, o estar com Deus. A partir daqui é preciso afrontar a questão acerca da ressurreição como acontecimento histórico. Por um lado, temos de dizer que a essência da ressurreição está precisamente no fato de que ela rompe a história e inaugura uma nova dimensão, que habitualmente chamamos dimensão escatológica. A ressurreição descerra o espaço novo que abre a história para além de si mesma e cria o definitivo. Nesse sentido, é verdade que a ressurreição não é um acontecimento histórico do mesmo gênero que o nascimento ou a crucifixão de Jesus. É algo novo, um gênero novo de acontecimento. Ao mesmo tempo, porém, é preciso não esquecer que ela não está simplesmente fora ou acima da história, como erupção para fora da história e para além dela. A ressurreição tem, contudo, seu início na própria história e, até certo ponto, pertence a ela. Talvez se pudesse exprimir tudo isso assim. A ressurreição de Jesus ultrapassa a história, mas deixou o seu rastro na história. Por isso, pode ser atestada por testemunhas como um acontecimento de qualidade completamente nova. De fato, o anúncio apostólico, com o seu entusiasmo e a sua audácia, é inconcebível sem um contato real das testemunhas com um fenômeno totalmente novo e inesperado, que os toca externamente e que consistia no manifestar-se e no falar de Cristo ressuscitado. Só um acontecimento real de uma nova qualidade radicalmente nova
seria capaz de tornar possível o anúncio apostólico, que não se pode explicar por meio de especulações ou experiências interiores místicas. Na sua audácia e novidade, o referido anúncio ganha vida da forma impetuosa de um acontecimento que ninguém tinha ideado e que ultrapassa toda a imaginação. Mas, no fim, para todos nós, permanece a pergunta que Judas Tadeu dirigiu a Jesus no cenáculo: Senhor, por que te manifestarás a nós e não ao mundo? Sim, tal é a pergunta que gostaríamos de fazer. Por que é que não te opuseste com força aos teus inimigos que te levaram à cruz? Por que não lhe demonstraste com vigor irrecusável que tu és o vivente, o Senhor da vida e da morte? Por que é que te mostraste apenas um pequeno grupo de discípulos, em cujo testemunho temos agora de nos fiar? A pergunta, porém, diz respeito não só à ressurreição, mas a todo o modo como Deus se revela ao mundo. Por que só a Abraão? Por que não aos poderosos do mundo? Por que só a Israel, e não de modo indiscutível a todos os povos da terra? É próprio do mistério de Deus agir desse modo suave. Só pouco a pouco é que ele constrói, na grande história da humanidade, a sua história. Torna-se homem, mas de modo a poder ser ignorado pelos contemporâneos, pelas forças respeitáveis da história. Padece e morre, e como ressuscitado, quer chegar à humanidade apenas pela fé dos seus, aos quais se manifesta. Sem cessar, ele bate suavemente as portas dos nossos corações, e, se lhe abrirmos lentamente, vai nos tornando capazes de ver. Contudo, não é este precisamente o estilo divino? Não se impor pela força exterior, mas dar liberdade, conceder e suscitar amor. E, pensando bem, não é o aparentemente mais pequenino o realmente grande? Porventura, não irradia de Jesus um raio de luz que cresce ao longo dos séculos, um raio que não podia provir de nenhum simples ser humano, um raio mediante o qual entra verdadeiramente no mundo o esplendor da luz de Deus? Teria o anúncio dos apóstolos podido encontrar fé e edificar uma comunidade universal se não operasse neles a força da verdade? Se ouvirmos as testemunhas com o coração atento, se nos abrirmos aos sinais com que o Senhor não cessa de autenticar as suas testemunhas e de atestar-se a si mesmo, então saberemos que Ele verdadeiramente ressuscitou. Ele é o vivente, a Ele nos entregamos, sabemos que assim caminhamos pela estrada justa. Com Tomé, metamos a nossa mão no lado traspassado de Jesus e professemos: Meu Senhor e meu Deus.